Olá pessoal, tudo bem? Continuando nosso conteúdo, como a gente tinha combinado, hoje nós vamos falar sobre a API do Google Maps, mais especificamente sobre a versão JavaScript, né, dessa API, que basicamente serve para a gente conseguir visualizar os mapinhas, né, da Google dentro da nossa aplicação. Então a gente consegue dentro de uma página HTML colocar o mapa da Google lá dentro, né? Ela tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens, não é a única que existe, né? Existem outras APIs nessa fase que fazem a mesma coisa, e a gente precisa entender um pouco mais como é que ela funciona. Ela não tem bem relação com o que a gente vinha estudando, tanto que eu não vou cobrar nas atividades, nos projetos, porque é meio que um conteúdo à parte, né? Mas, assim, a relação é porque ela também trabalha com dados espaciais, né? Mas aqui a gente não vai, por exemplo, pegar os dados do IBGE, por exemplo, para exibir, porque nesse caso a gente já vai ter um mapinha pronto que nem aparece lá no Google Maps quando a gente busca, né, quando a gente faz uma pesquisa. Existem algumas versões, existem versões para Android, para JavaScript e para iOS. A gente vai trabalhar com a versão JavaScript. Aqui nesse link tem algumas informações sobre a API, sobre os detalhes, como é que ela funciona, ok? E se a gente vir aqui, a gente percebe que existem várias versões dessa API e a gente vai trabalhar com a versão JavaScript, ok? Que, como eu já falei, vai conseguir colocar dentro do nosso HTML, numa página web, o navegadorzinho, o mapinha, desculpa, da Google, ok? Existe um custo, né, aqui sobre esses produtos. Então, para toda questão que eu tenho aqui, eu vou ter um custo para pagar. Então, por exemplo, para eu trabalhar com a API do Maps, o Dynamic, né, que é o que a gente vai utilizar, mapas dinâmicos, a gente tem um custo de US$ 7 para cada 1.000 solicitações. Então, é um custo relativamente alto, né? Mas aí, para a gente evitar esse tipo de custo, já que a gente está trabalhando para aprender a desenvolver, nós vamos trabalhar sem especificar uma chave, né? Então, o que acontece? Quando eu vou aqui em primeiros passos, ele vai me dar uma opção de criar uma chave, de criar uma aplicação, e aí a partir dessa chave é que ele vai me cobrar, né? Então, a gente não vai gerar essa chave, a gente vai usar a versão para desenvolvedor, ok? Mas aí lembrando que existe esse custo, e esse custo ele é medido por meio dessa chave. Então, quando vocês estiverem fazendo alguma aplicação para desenvolvimento mesmo, né, e for colocar em produção, tenha um pouco de cuidado com essa chave da API, porque assim, outras pessoas podem utilizá-la e aí vai ser cobrado de você, né, esse uso, ok? Então a gente cria um novo projeto, ele só funciona com contas com faturamento para criar essa chave da API, então tem que ter um cartão de crédito. Então são muitas questões aí que, para o nosso caso, não vai fazer muita diferença porque a gente não vai usar não vai gerar essa chave, né? Vai ter algumas limitações por conta disso, mas, assim, para o que a gente precisa, dá para fazer tranquilamente, ok? Uma coisa boa dessa API do Google Maps é porque tem muito exemplo de quase tudo. Então, por exemplo, como é que eu faço para exibir um mapa? Tem. Como é que eu faço para exibir um marcador? Tem lá. Como é que eu faço para mudar de cor o meu mapa? Eu quero que a água fique verde lá do meu mapa do Brasil, do meu mapa do mundo. Então tem como fazer. Então tudo que eu quero fazer geralmente tem um exemplo. Então se eu vim aqui, ó, aqui por exemplo é um exemplo de carregamento do mapa, carregamento síncrono. Eu tenho aqui, ó, o exemplo, algum texto e já vem o HTMLzinho pronto com o CSS, com tudo prontinho aqui para a gente usar. Então a gente não precisa reinventar a roda, né? Muito do que a gente vai fazer vai ser copiado, né? Vai ser ajustado com base nas informações que eu tenho. Então, ó, salvei aqui essa informação, dei um Ctrl C, Ctrl V, vou salvar esse arquivo, ó, na área de trabalho, chamado index.html, ok? Aí aqui, ó, dentro desse meu documento,
vocês percebem que eu tenho um script e nesse script ele tem uma chave, ó, que essa seria a chave que seria gerada lá pelaquela parte de credenciais. Para simplificar, eu vou deixar em branco. O que, é que vai acontecer quando eu deixo isso aqui em branco? Ó, vou abrir aqui no navegador, ele somente vai aparecer isso aqui, ó. Não carregou corretamente, dá alguns alertas também, desabilita alguns controles, ok? E fica com essa abinha aqui na frente, dizendo que é para desenvolvimento, propósito de desenvolvimento somente. Então, como a gente não está botando isso aqui em produção, né? A gente está fazendo só de testes, a gente pode utilizar dessa forma. Mas aí vocês lembram que se vocês forem fazer uma aplicação para pôr no ar de verdade, para utilizar, aí vocês vão precisar ter a chave da API aí rodando e funcionando, ok? Então, ó, copiei e colei, tá aqui o mapa aparecendo dentro da minha tela. Vamos dar melhor como é que é isso aqui, ó. Eu tenho um HTML normal, um CSS, que aí tem uma propriedade desse elemento map, que é dessa div aqui de baixo, ó, ok? Diz que ele vai tomar 100% do comprimento, tal, tal, tal. Eu criei uma div aqui chamada map. Dentro dessa div, eu rodei esse script para carregar o mapa. E aqui eu estou fazendo o meu script para passar as propriedades desse elemento mapa aqui, ó. Então ele usa o document.getElementById, pega esse elemento map aqui, essa div, e coloca isso aqui dentro desse let, né? Eu vou até trocar var por let para fazer a exibição desse mapa. Quer dizer então que eu sempre vou fazer mapas centralizados em Sydney, na Austrália? Aí não, né? Se eu vir aqui na referência, ó, que tem até no slide também o link, nós temos a referência dessa API. Então, se eu for olhar o elemento Maps, se eu olhar aqui Maps Interface, é lá embaixo, deixa eu achar. Map Options Interface, tá aqui. Tudo isso aqui, ó, de propriedades desse elemento aqui, Map Options Interface, eu vou conseguir fazer alterações lá, né? Então, por exemplo, eu posso mudar o centro. Então, ele geralmente, o centro ele vai colocar uma variável do tipo lat_lang, que é um outro objeto aqui, ó, coordinates, ok? Que eu vou passar essa informação. Eu vou simplificar, ó, eu vou criar aqui um let center é igual a new, aqui, ó, como é que eu faço para criar? New Google Maps ponto lat lng, cuidado que é case sensitive, e aqui eu vou passar um conjunto de coordenadas. Vou colocar as coordenadas de Cajazeiras. Como é que eu sei? Eu vou aqui no Google Maps mesmo, né? E vou descobrir porque eu não sei quais são as coordenadas aqui de Cajazeiras. Ok? Então vou pegar um ponto central aqui de Cajazeiras. Ó, menos 6,88, menos 38,55. Então, menos 6 ponto. Lembra que o separador aqui é ponto, né? E aqui, menos 38,558422. Aqui eu vou, ao invés de botar o center direto, eu vou especificar que é por essa variável center. Deixa eu rodar aqui para a gente dar uma olhada no nosso mapinha. Ele abriu um mapa centralizado em Cajazeiras. Por que eu não estou vendo tão bem, né? Porque eu estou com um zoom muito grande. Existe um elemento aqui, ó, no mapa, que é o zoom, tá lá no final, né, que é a ordem alfabética, aqui. O zoom é um número que vai de 0 até 20, ok? Então ele vai de 0 até 20. O zoom 0 é isso aqui, ó. Desculpem. E o zoom 20
é o zoom máximo que ele vai a nível de rua. Então eu posso alterar esse zoom de acordo com o que eu preciso, de acordo com o tamanho da minha cidade, do meu elemento. Como eu estou trabalhando com a cidade, né, uma cidade não muito grande, né, a gente um zoom 14, né, eu já tinha feito esses testes antes, um zoom 14 é suficiente aí para exibir toda a cidade de Cajazeiras, ok? Existem outras propriedades que eu posso passar aqui, ó, como por exemplo, zoom control, eu posso botar um true ou false. O que é esse zoom control? Tá vendo aqui que eu tenho esse objeto de controle de zoom? Então, ó, se eu vim aqui no meu mapa, zoom control false, ó, percebem que sumiu o controladorzinho daqui, né? Então eu tenho como fazer modificações, ó, apareceu de novo, de vários elementos aqui disponíveis, né? Zoom Control, tem todos os controles, Street View Control, Scale Control. Lembrando que já alguns deles já estão meio que escondidos aí da gente, né? A gente tem o Max Zoom e o Min Zoom. Eu posso especificar qual é o zoom máximo e o zoom mínimo. E até mesmo eu posso deixar com que ele não possa mudar o zoom, né? É só especificar os valores aqui, máximo e mínimo, como sendo o que está já definido, né? E aí o cara não consegue mudar o zoom. Então existem várias configurações, ó, de cor, de centro que a gente consegue modificar aqui nesse objeto map, ok? Dentro desse objeto map que já vem pronto. Então a gente não tem muito que mexer tanto, né, nisso. Eu posso personalizar meu mapa bastante, né, com cores, personalizar com outras questões, mas aqui nos slides, né, aqui é mostrando os controles, né, Zoom Control, Street View Control, Pan Control, o Map Type Control, o Scale e ali eu tenho mais algumas informações. Eu posso inclusive, pessoal, ó, aqui escolher qual vai ser o tipo do meu mapa que eu vou estar rodando, né? Esse Map Type ID. Esse Map Type ID eu tenho alguns elementos prontos, ó, como o Hybrid, o Roadmap, o Satélite e o Terreno, né? Então, por exemplo, eu quero abrir um mapa, só que eu não quero que ele abra esse mapa de rodagem, que é o que tem lá padrão. Eu quero que ele abra, por exemplo, um mapa de satélite. Então, é só colocar aqui, ó, Map Type, cadê? Map Type ID, Map Type ID, e aqui eu vou colocar essa constante, ó, google.maps.type.id.satélite, por exemplo. E aí quando eu rodo, ó, o meu mapa ele já carrega como sendo um mapa de satélite. Então eu tenho como fazer isso com o mapa de satélite, eu tenho como fazer isso com que é um mapa um pouco diferente do que a gente é acostumado. Ele mostra, por exemplo, a altitude das coisas. Eu tenho o hybrid, ó, que ele mostra o mapazinho satélite, só que com as informações do terreno não, desculpe, do mapa de rodagem por cima. E eu tenho o roadmap, que é o tradicional, né? Então, assim, personalização, existem várias possíveis, né? Aqui no slide eu também coloco que vocês podem fazer algumas outras configurações na própria URL. Como, por exemplo, eu posso especificar uma linguagem diferente para o meu mapa. Então aqui, ó, eu posso botar um i language igual a já, que é de japonês, por exemplo. Eu sempre boto esse exemplo, né? Ah, que aqui ele carrega o mapa como japonês. Então ele traz informações todas em japonês aqui, das ruas, das cidades, traz tudo representando em outro idioma. E eu tenho ainda como colocar aqui também, né? Se eu quiser passar como propriedade a região. Então eu posso colocar um region BR. Aí ele vai carregar
Assim, esse region a gente não vai ver diferença, né, aqui visível, mas ele é muito útil, por exemplo, para fazer serviço de é, geolocalização, geocodificação, na verdade. A gente vai falar sobre isso um pouco mais lá na frente, ok? Eu vou deixar só até aqui mesmo, voltar o mapa para português, ok? Para a gente continuar vendo essas questões. Outra coisa que eu consigo mudar, pessoal, além de tudo isso que eu já falei, né, que é muita coisa, eu consigo mudar aqui informações sobre os eventos que acontecem na minha tela, né, no meu mapinha. Então, isso aí eu estou trabalhando com eventos. Os eventos, eles são propagados da DOM para a API. Então, os eventos do que acontecem dentro do Map, ele a gente vai tratar de forma diferente do que eu faria do tratamento normal de eventos, né? Então, existem métodos e existem tipos de eventos próprios específicos aqui dentro do meu objeto, ok? Dentro do meu objeto map. E aí, por exemplo, eu vou fazer um exemplo para trabalhar com marcador. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um marcador que sempre que o usuário clica no mapa, ele vai alterar a posição desse marcador. Como é que a gente pode fazer isso? Tá até um exemplo um pouquinho diferente do que está aqui no slide, mas depois eu posso atualizar. Primeiro eu tenho que saber o que é um marcador, né? O marcador ele está dentro dessa daqui, ó, de escrevendo no mapa. Então se eu olhar aqui o marcador, como é a estrutura do marcador, um objeto é Google Maps.marker e basicamente a gente precisa de passar para esse marcador algumas propriedades, né? E aqui as propriedades são esses daqui, ó, Marker Options Interface. Tem aqui todas as informações sobre ele. Os principais é o map, né, que diz qual é o mapa e qual é a posição. Por que eu preciso especificar o mapa? Porque eu posso ter mais de um mapa, né, aqui na minha tela. Então, por exemplo, ó, eu vou criar um marcador let marker new Google Maps marker. Aqui dentro, ó, dentro desse objeto, eu vou passar as informações sobre ele. Então, eu vou dizer o map. Qual vai ser o map? Vai ser esse mapa aqui. E qual vai ser a position? Vai ser center. O que isso aqui faz? Ó? Ele cria um marcadorzinho no centro. Ok? Existem algumas propriedades do marcador que eu posso passar também, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, animação. Aí aqui animação eu posso passar algumas animações possíveis. Aí tem um bounce e tem um drop. Como é que eu faço isso? Ó? Posso botar um animation e aí eu uso essa constante, ó. Google Maps ani, bounce. Ó, ele fica pulando. Aí tem um drop, que é como se ele fosse enficado, né? Que ele viesse de cima para baixo. Eu também tenho aqui, por exemplo, deixando ele clicável. Eu tenho como deixar ele arrastável, ó. Do jeito que ele é aqui normalmente, eu não consigo arrastar. Mas se eu venho aqui e coloco um dra... Acho que tem 2G. Se tiver errado, eu corrijo ali depois. Dragable com 2G mesmo. Ó, eu consigo arrastar agora o meu marcador. E aí tem mais um conjunto de coisas que eu posso fazer, inclusive personalizar o marcador. Mudar a cor, mudar tamanho, mudar alguns outros elementos aqui possíveis dentro dele, ok? Mas isso aqui ainda não é uma animação, né? Eu estou simplesmente colocando um marcador dentro do meu mapa. A parte de animação, como eu disse, a gente vai ter que trabalhar com lista. Então eu posso pegar o próprio objeto, ó, map, add, vou botar aqui click, e aqui eu vou colocar uma função, ok? Dentro disso aqui.
O que é que vai acontecer na hora de fazer um clique? Eu vou receber esse event, que vai trazer as informações sobre o meu, esse evento que aconteceu. E aqui, por exemplo, ó, se eu quiser botar um alert event.lat.lng, por exemplo, para saber, para ele mandar as informações sobre esse evento, ó, dá um F5 aqui. Quando eu clico na página, ele traz para mim a posição que eu cliquei. Aí perceba, ó, ele não traz a posição da tela, ele traz a posição do mapa. Estão percebendo aqui, ó, -6, ponto não sei o que, -38. Porque é aquela lógica que eu falei. O evento, ele vai, tem a DOM, né, que manipula tudo, ele vai propagar da DOM para a API, e aí a gente recebe a informação como se viesse da API aqui, ó. Esse, esse evento que foi passado. Então, a posição que eu estou clicando aqui, ó, no meu mapa é repassada para esse elemento. Então, eu quero mudar a posição desse marcador para o canto que eu cliquei, por exemplo. Quero clicar aqui, quero que o marcador venha para cá. Então, aqui, ao invés de fazer isso, eu posso fazer aqui o meu marker set position, é um método dele, né? event.lat@lng. Deixa eu botar minúsculo, né? Aqui perceba que aqui é sensitivo isso aqui, ó. Ok? Dá um F5, ó. Sempre que eu clico, o meu mapinha tá indo, o meu marcador, desculpa, tá indo para o local que eu estou clicando. Ok? Isso aqui, pessoal, assim, é um exemplo simples, é botar um marcador, exibir um mapa, mas assim, já dá para pensar em muitas coisas. Como, por exemplo, supondo que isso aqui fosse um mapa de algum projeto que eu estou fazendo. Esse marcador poderia representar alguma coisa do meu interesse. E esse marcador tem uma posição. E essa posição são coordenadas, né? A posição desse marcador é esse lateral LNG aqui que a gente viu, que são coordenadas no mapa, né? E aí essas coordenadas a gente poderia, sei lá, persistir num banco, após clicar no botão. A gente poderia fazer algumas outras operações, que aí vai muito depender do que a gente estiver pensando em fazer, né? Ok? Então, essa é a lógica, assim, básica de um mapa e alguns eventos básicos, né? Mas, pessoal, voltando ao que eu estava falando aqui, ó, a documentação desse Google Maps é muito, muito interessante, né, dessa API. Então, tanto a parte de referência, que tem muita coisa especificada, quanto essa parte aqui de exemplos, ó, tem exemplo de quase tudo. Então, eu coloquei aqui nos slides para vocês, que é um evento diferente, né, que eu tinha feito, para criar um marcador. Isso aqui vai criando vários marcadores. Mas aqui, por exemplo, tem alguns serviços, ó. Geocodificação. O que é geocodificação? Ó, deixa eu fechar isso aqui. O que é geocodificação? Geocode. Deixa eu clicar lá no slide que o link já está mais fácil. Ó, o que é geocodificação? Geocodificação é você colocar uma cidade, alguma coisa aqui no caso, e ele vai geocodificar essa informação que eu passei para coordenadas. Aqui não foi muito legal que ele pegou a Apodi como sendo uma cidade, alguma coisa de Fortaleza. Não sei se eu botar Cajazeiras aqui, se ele vai chegar em Cajazeiras corretamente. Chegou na cidade. Mas aqui também vai muito por causa da região. A região aqui com certeza não está Brasil. Então, para a gente usar o serviço de geocodificação, é interessante a gente trabalhar, fazer lá na URL, ó, passar o parâmetro localização também, né? Para a gente especificar onde é que a gente está, né? A região, desculpa, nem localização. É region igual a BR, ok? Geolocalização vem dele encontrar onde a gente está. Então, ó, ele usa o serviço de HTML5 e encontra a localização da pessoa. Minha localização aqui não está muito boa, não, né? Mas ele encontrou aí. Quando a gente coloca isso aqui dentro de uma página HTML, vocês podem até fazer o teste aqui, é só copiar e colar.
ele encontra assim num nível de localização muito bom. Tipo, lá no IF, quando a gente fazia lá no IF no laboratório, ele encontrava até o laboratório, né? Ele mostrava o local exato do laboratório que você estava, pode-se dizer, por conta do celular, né? Geralmente a gente tem um celular conectado em alguma conta Google e a gente está passando para ele a nossa localização o tempo todo, né? Então a precisão é imensa. E aqui a gente tem também o Street View, né? Então aqui tem um exemplo com o Street View, side by side, né? Colocando lado a lado, que é um mapinha com o Street View um do lado do outro. E aí no Street View a gente tem outros objetos, outros parâmetros aqui, ó, que a gente pode passar a angulação no eixo X, a angulação no eixo Y, o zoom também nesse objeto POV aqui, que é do Street View Panorama. Então, pessoal, assim, não é não é uma aula que vocês vão aprender tudo da API do Maps agora, né? Porque é uma aula muito curta, muito rápida. Mas assim, eu sugiro fortemente que vocês deem uma olhada nesses exemplos, principalmente, porque assim, quase tudo que você imagina fazer com a API do Maps tem um exemplo pronto. Então, basicamente, vocês só vão adequar à sua realidade, né? E também a referência, né? Sempre que você tiver, o que é que eu consigo personalizar no Street View Panorama? Então, você vem lá na referência, se quiser saber, ó, documentação, aqui, referência, Street View. Street View Panorama. Se eu procurar o interface dele aqui, ó, aqui é tudo coisas que eu consigo mudar dentro do meu Street View. Então, assim, em uma documentação bem feita, bem escrita, não tem dificuldade alguma de trabalhar com isso, ok? Então, assim, já pensem, né, que aí eu vou passar também para vocês logo logo a especificação do projeto, mas aí já pensem o que vocês conseguem fazer com essas APIs, né? Vocês não são obrigados a usar essas APIs, até porque é um serviço pago, mas aí lembrando que a gente está usando a versão gratuita, mas vocês já podem começar a ter luz aí do que é que dá para fazer com isso, ok? Então, obrigado e até a próxima aula.